Minha esposa me traiu no meu aniversário. O que devo fazer? Então, fomos a um parque de diversões para o meu aniversário e nos divertimos. Avançando para aquela noite, estávamos ambos descansando quando ela disse que ia a uma festa na piscina com suas únicas colegas de trabalho mulheres. Eu disse que estava tudo bem e perguntei se podia ir junto. E ela disse, não, um cara ia vir, mas seria estranho você ser o único cara lá. Eu concordei e decidi deixá-la se divertir enquanto eu ficava em casa, bebendo e jogando alguns jogos. Ela voltou e conversou um pouco comigo, mas depois ficou brava, por motivos que eu suponho serem desconhecidos. Eu estava um pouco alterado, então não tenho certeza se disse algo que a deixou brava, mas ela foi para a cama e cerca de 1 hora depois, eu me juntei a ela. Eu estava tendo dificuldades para dormir e percebi ao longo de algumas horas que ela checava se eu ainda estava acordado, ou seja, se aproximava do meu rosto ou tocava levemente a parte de trás da minha cabeça. Eu reagi na primeira vez que ela fez isso, e ela disse que não estava fazendo nada. Achei esse comportamento muito estranho, então tomei nota disso. No dia seguinte, notei que ela estava usando muito o celular e perguntei sobre isso. Ela apenas deu de ombros e disse que estava procurando casas, o que era razoável, já que estávamos planejando comprar uma casa em breve. Avançando para a noite, esperei ela adormecer e mexi em seu celular, eventualmente chegando às mensagens recentemente excluídas, onde encontrei quase 900 mensagens entre ela e seu colega de trabalho. Comecei a respirar pesadamente, então decidi sair do quarto e continuar lendo. Por cerca de 1 mês, eles se chamavam de amor e trocavam mensagens muito flertes durante esse tempo, antes de eu descobrir. Eles só se encontraram fora do trabalho cerca de 2 a 3 vezes durante esse período. Descobri que ele estava naquela festa e que eles estavam se abraçando e se beijando. A outra vez antes disso, eles foram a um restaurante. Não consigo lembrar exatamente as mensagens, já que não consigo olhar para elas no momento, mas havia mensagens insinuando o desejo de ter relações sexuais por parte do colega de trabalho, mas nada dizendo concretamente que eles fizeram, e ela negou ter tido relações quando perguntei a ela sobre isso. Após ler o máximo que consegui suportar, voltei para o quarto e acendi a luz, e apenas fiquei ali de pé. Ela acordou com raiva e me mandou apagar a luz. Eu disse, eu sei o que você fez. A partir desse ponto, comecei a explicar o quanto estava desolado e traído, e fiz algumas perguntas a ela, mas ela optou por ficar em silêncio. Então, decidi começar a empacotar suas roupas, e foi quando ela gritou. Não levantei a voz nem a insultei em nenhum momento. Ela estava gritando sobre como eu a estava tratando mal e não fazia esforço ou a levava para encontros. Na verdade, não saímos com frequência desde que nos casamos, porque estávamos nos preparando para nos mudar e economizar dinheiro, mas eu tentava levá-la para passeios pelo menos uma vez por mês. Quando ela falou de esforço, ela se referia a ajudar a cuidar dos 2 cachorros que temos. Ela os adotou sem minha permissão enquanto eu estava viajando a trabalho, e eu deixei passar, dizendo a ela que, como ela tomou a decisão por conta própria, cuidaria deles sozinha. Após a discussão, aumentei o tom de voz e disse algo como então volte para a casa dele, então, o que não ajudou, mas ela disse que não. Depois de discutirmos, começamos a conversar de verdade, e ela começou a chorar, dizendo como ela tinha cometido um erro e que tudo bem se nos divorciássemos ou se eu a traísse para me vingar, o que eu não vou fazer. Então eu a abracei e chorei muito. Nós não conseguimos dormir naquela noite, e na manhã seguinte ela começou a procurar um novo emprego, faltou ao trabalho e parecia muito arrependida, enquanto eu estava procurando um advogado para um contrato pós-nupcial, porque, honestamente, não tenho ideia do que fazer neste momento. Sinto-me traído e destruído. Isso aconteceu há cerca de 1 semana. Durante a semana, eu dormi em um quarto diferente. Recentemente, comecei a dormir na mesma cama novamente, pois não tenho certeza do que fazer. Ela me pediu, em um desses dias, para tentar seguir em frente com isso e, desde então, diminuiu a procura por um novo emprego. Se eu tento questionar o contexto das mensagens, ela fica brava e diz não. Tenho ficado impaciente com ela devido ao fato de que não consigo encontrar um encerramento para o que aconteceu, e não é minha intenção fazê-lo, estou apenas desolado com tudo isso. Ela começou a dizer que ficou anestesiada e não sente mais nada, mas ficou um pouco mais feliz quando eu comecei a dormir com ela novamente. Sugeri a terapia de casal, o que ela negou a princípio, mas a convenci e estamos agendados para ir neste fim de semana.
Eu tento muito entender o ponto de vista dela, mas não acho que isso justifique o que ela fez, e nem consigo conversar com ela sobre isso sem que ela ameace me deixar. Ela fez isso 2 vezes por eu ter ficado impaciente, ou fique brava, então continuo guardando isso, o que acaba me deixando impaciente com ela. Ontem, eu quebrei uma foto nossa e acidentalmente cortei minha palma de frustração, e tive que levar 9 pontos. Desde então, ela tem me ajudado muito, a se vestir e outras coisas, o que espero que mostre que ela se importa. Ela ligou para minha mãe com medo e a informou, e nenhuma de nossas famílias sabe que ela traiu até agora, mas ainda estou muito desolado e não sei como melhorar as coisas. Edith, não tenho vontade de fazer uma nova postagem, mas sugere que fossemos amanhã para aconselhamento, e ela gritou comigo e bateu uma porta na minha cara. Ela disse não há ideia do contrato pós-nupcial, então já estou entrando com o pedido de divórcio. Atualmente, estou aguardando para ver se podemos fazer um divórcio não contestado. Edith, divorciei da otária. Minha namorada dormiu com outro cara. Então, eu, 23M, estive junto com minha namorada, 23F, por quase 6 meses. Eu a amo e tinha total confiança nela. No último fim de semana, ela foi a uma festa da universidade com seus colegas de classe. Eu não estava bebendo naquela noite, então eu disse a ela que a pegaria quando ela quisesse ir para casa, minha casa, seja lá o que fosse. Então a noite passa, e por volta das 23 horas eu a envio uma mensagem perguntando quando devo buscá-la, sem resposta. Às 1h da manhã, liguei para ela para perguntar quando ela queria ir para casa, e ela não atendeu. O telefone dela estava com bateria e tudo. De qualquer forma, eu fiquei acordado até por volta das 4 horas esperando ela entrar em contato para que eu pudesse buscá-la. Ela não entrou em contato comigo, e eu fui dormir, já que confiava totalmente nela e não conseguia imaginar que ela faria algo inadequado. Ela é a garota mais honesta e comunicativa que já conheci. De manhã, recebo uma mensagem dela dizendo que dormiu na casa de um de seus colegas de classe, na cama dele, junto com ele. Mas, segundo ela, nada aconteceu entre eles, e acredito nessa parte. Isso foi revelado para mim mais tarde, quando conversamos pessoalmente. A justificativa dela foi que ela ficou muito bêbada e não tinha como voltar para casa? Eu disse a ela várias vezes que a buscaria, independentemente do horário. Minha pergunta é se isso pode ser considerado um sinal vermelho. Que ela pode trair no futuro se ficar muito bêbada ou algo assim. Eu realmente quero perdoá-la porque a amo. Só preciso de uma perspectiva externa sobre como devo abordar isso. Atualização: vou terminar com ela. Meu marido está me traindo com minha mãe. Eu, 25F, e meu marido, 26M, nos casamos há 5 anos, pois costumávamos namorar no ensino médio e éramos praticamente almas gêmeas. Hoje, voltei do trabalho às 20 horas e vi o carro da minha mãe na garagem. Não suspeitei de nada demais, mas quando entrei, eles estavam se envolvendo romanticamente. Eu fiquei ali parado enquanto minha metade e minha mãe estavam desfrutando do momento, mas quando perceberam, também ficaram parados enquanto ele estava com ela. Eu simplesmente não consegui acreditar. Sinto vontade de beber uma garrafa inteira de vinho. Imediatamente gritei, pois senti como se quisesse fazer algo terrível com eles.